programa Conjuntura é um oferecimento de Cooperativa Pindorama. Ninguém é forte sozinho. Estamos começando Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 525 da NET. Hoje nossos entrevistados são o engenheiro Gilberto Espírito Santo, que vai nos falar sobre a crise hídrica que está se abatendo mais uma vez sobre o país. Vamos conversar também com o diretor da Sicredi, Maurílio Ferraz, a respeito dos 29 anos da instituição. E ainda com o neurocirurgião Aldo Calaça, que é diretor da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. A gente conversa com eles daqui a pouco. O programa Conjuntura é um oferecimento de Cooperativa Pindorama. Ninguém é forte sozinho. Se a febre não passar, se o peso cair, os sinais do câncer infantil podem estar aí. Se tem algum caroço, hematoma no corpo, tontura e cansaço de novo, e é hora de agir. O câncer infantil é coisa séria. Vamos investigar, o câncer infantil é coisa séria. Diagnóstico precoce pode salvar. Setembro Dourado Cognac. Aqui o povo levanta cedo pra trabalhar sem medo de ser feliz. Pindorama é raiz. De sol a sol para produzir tanta coisa que vai pra mesa desse país. Pindorama é raiz. Leite de coco, sucos e frutas tem. Açúcar, álcool e óleo de coco também. Isso é só um pouco do que a gente faz por aqui. Com dedicação, muita paixão e qualidade para a população. São mais de 60 anos, construindo com muitas mãos o nosso caminho. Ninguém é forte sozinho. Pindorama é raiz. Pindorama é raiz. O programa Conjuntura é um oferecimento de Cooperativa Pindorama. Ninguém é forte sozinho. O médico Aldo Calaça, diretor da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, é nosso primeiro entrevistado nesta edição de Conjuntura. Aldo, muito obrigado pela sua presença. Bom, setembro é o mês da conscientização do aneurisma cerebral. Eu pergunto ao senhor se é muito alta a incidência de aneurisma na população brasileira. Obrigado, Flávio, pelo convite. É um prazer estar aqui participando do seu programa, juntamente a toda a sua audiência. Obrigado. Realmente, esse mês é o mês das doenças cerebrovasculares, né? E uma das linhas de cuidado no sistema SUS é a linha de cuidados do paciente com AVC. Dentre as causas de acidente vascular cerebral estão os aneurismas cerebrais. Os aneurismas são alterações, pequenas malformações na parede da artéria que pode ser congênita, pode ser pós-traumático ou aquela lesão adquirida que é mais frequente e que está muito associado também à hipertensão arterial, à fragilidade na parede da artéria e é uma das causas responsáveis de hemorragia ao redor do cérebro. Então, uma vez suspeitado do aneurisma, da existência de um aneurisma cerebral, é muito importante confirmar o diagnóstico através de um exame clínico, um exame neurológico e exames complementares de imagem que são específicos para o diagnóstico de doenças arteriais. Uma vez estabelecido, confirmado esse diagnóstico, o tratamento deve ser instituído o mais breve possível. O aneurisma cerebral, ele é o que a gente chama popularmente de derrame ou há alguma distinção? Não, é diferente. Quando nós falamos em derrame, né, estamos nos referindo ao acidente cerebral,
acidente vascular cerebral, que pode ser isquêmico, né? Aquele AVC que ocorre por redução da oferta de sangue, de oxigênio ao tecido do sistema nervoso central, ou hemorrágico, né? Naquela ocasião, quando ocorre uma hemorragia no interior do tecido cerebral ou na sua adjacência. O aneurisma é uma das causas da hemorragia. Quais são os fatores de risco do aneurisma cerebral? O aneurisma cerebral, ele pode ser, como eu falei, congênito, é raro, tá? Pós-traumático e adquirido. O adquirido está muito associado a fragilidades na parede da artéria, né? E um dos fatores predisponentes a isso é a própria hipertensão arterial, porque o aumento da pressão na parede da artéria vai causando uma fragilidade progressiva e aí ocorre a formação do aneurisma, que corresponde a uma dilatação, é como se fosse, de uma forma bem simples, bem grosseira, por analogia, é como se fosse uma bola de soprar, dessas que nós encontramos em aniversário. Então, é uma artéria normal que se dilata. Essa dilatação, ela fica um formato parecido a uma bola de soprar, com uma das paredes, uma da região mais frágil, né? E é ali que ocorre o ponto de ruptura, o ponto de sangramento. E quais são, doutor Aldo, os sintomas assim, mais aparentes do aneurisma? O sintoma mais frequente, mais preocupante, o que mais chama a atenção é uma dor de cabeça de forte intensidade, normalmente ocorre envolvendo a cabeça como um todo, né? E pode ser associada com perda da consciência, com crise convulsiva, com dificuldade de respiração, mas o sintoma que chama mais atenção é aquela dor de cabeça de forte intensidade. O paciente normalmente descreve que nunca teve uma dor de cabeça parecida como aquela que está ocorrendo naquele determinado momento. E como é que pode ser evitado o aneurisma? Se é que pode? Não tem assim uma forma preventiva específica para a formação do aneurisma, tá? Mas de uma forma geral, se o paciente apresenta um bom hábito de vida, digamos assim, com controle da pressão arterial, né? Além do estilo de vida, logicamente, reduzir todos os fatores de risco que levam ao aumento da pressão arterial. Então, esse indivíduo poderá, teoricamente, ter uma menor incidência de desenvolver aneurisma. E qual seria a possibilidade de cura de aneurisma, uma cura plena? Não, hoje existem várias opções para o tratamento do aneurisma e tratamento com bom resultado, com cura, tá? Uma das opções é a cirurgia, a microcirurgia, que está indicada e foi muito realizada ao longo do tempo, né, em diversos centros de tratamentos de doença cerebral. Aqui mesmo, na Santa Casa de Misericórdia de Maceió, nós já realizamos e realizamos ainda vários procedimentos cirúrgicos, microcirurgias, para o tratamento do aneurisma cerebral, tá? E nas últimas duas décadas cresceu de uma forma significativa, de uma maneira expressiva, o tratamento endovascular dos aneurismas cerebrais, que é um tratamento realizado através de um cateterismo e coloca-se mola no interior do aneurisma, né? Ou seja, é o tratamento denominado de embolização do aneurisma cerebral. E quais seriam as sequelas mais frequentes que a gente sabe que tem? Depende muito do estado clínico inicial do paciente. Aquele paciente que chega para o atendimento médico, atendimento hospitalar, em boas condições clínicas, grau 1, grau 2, esses pacientes têm um melhor prognóstico, ou seja, têm uma evolução melhor. Aqueles pacientes que já chegam num quadro, do ponto de vista funcional, neurológico, mais comprometido, né, a possibilidade deles permanecerem com sequelas é maior. Uma pessoa mais velha, mais idosa, ela tem mais propensão a ter um aneurisma? Sim. Com o passar do tempo, aquele indivíduo que tem o aneurisma, né, o risco de sangramento é maior, tá? Então, existe
uma proporção, tá, de um aumento em torno de 1% a cada ano. Então, o risco de manifestação clínica do aneurisma com o passar do tempo é maior. Tá? E a incidência do aneurisma também é maior naqueles indivíduos acima de 40, de 50 anos. Como é que o senhor poderia distinguir o aneurisma de uma isquemia? A isquemia é a redução da oferta de sangue. Né? Então, com essa redução da oferta do sangue, uma redução do fluxo sanguíneo cerebral, o cérebro vai sofrer por falta de sangue, por falta de oxigênio e poderá resultar isso aí no infarto cerebral. Então, essa é a manifestação isquêmica. É a doença cerebrovascular oclusiva. Né? Também, de uma forma muito simples, imagine você ter um cano que está levando água. Você falou aí do entrevistado que virá a seguir, que nos falará sobre a questão hídrica. Então, comparativamente, também de uma forma muito simples, imaginemos um cano. Então, o cano está passando água que vai para um determinado local. Né? Se ocorrer uma obstrução naquele cano, vai faltar água no ponto de destino. Né? Então, seria mais ou menos a mesma coisa. Você tem uma artéria que está levando o sangue para um determinado tecido cerebral. Se obstruir aquela artéria, né? Aquela artéria condutora do sangue, vai faltar o sangue no tecido cerebral, que precisa do sangue, que precisa de oxigênio para o seu funcionamento, para o seu metabolismo normal. Isso é o que caracteriza a isquemia e o infarto cerebral. A demanda reprimida é muito alta no caso do aneurisma? Sim, do aneurisma sim, mas a gente pode até ampliar um pouco a sua pergunta e, permita-me, e falar da demanda reprimida da neurocirurgia como um todo. Isso ocorre em todo o território nacional, não é um problema específico de Alagoas. Mas, infelizmente, eu diria que aqui em Alagoas esse problema está muito acentuado e nós precisamos, conjuntamente, o neurocirurgião, os meios de comunicação, que, por sinal, eu aproveito a oportunidade para parabenizar a todas as instituições de comunicação de Alagoas que têm feito um trabalho muito importante voltado para a saúde e para a neurocirurgia, para a nossa campanha solidária da sociedade que foi lançada recentemente. Mas voltando à sua pergunta, então nós todos temos que nos unirmos, o neurocirurgião, a sociedade civil, as instituições hospitalares que têm o serviço de neurocirurgia e os gestores públicos. Não é? Só assim é que nós conseguiremos avançar no sentido de atender essa demanda reprimida, que é muito grande, infelizmente, não é uma demanda pequena. Isso envolve pacientes portadores de tumores cerebrais, de doenças vasculares, pacientes com doenças da coluna vertebral que necessitam ser operados e estão aguardando aí por muito tempo. Como é que funciona o serviço de neurocirurgia no SUS, que é alvo, inclusive, de uma campanha recente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia? Isso. A neurocirurgia do SUS, ela funciona muito bem, né? Vários hospitais aqui em Alagoas atendem os pacientes da rede SUS e ofertam um bom serviço. Eu poderia dizer que nós conseguimos salvar muitas vidas. Na Santa Casa de Misericórdia, nós temos o serviço de neurocirurgia muito bem estruturado, com neurocirurgiões muito bem formados tecnicamente, mas não é só isso, a gente precisa ter equipamentos específicos. A neurocirurgia avançou muito nos últimos anos no que diz respeito às ferramentas tecnológicas, aos instrumentais cirúrgicos para a realização de todos os tipos de procedimentos. Então, é importante que a instituição hospitalar acompanhe essa evolução e adquira as ferramentas que são necessárias para a execução dos procedimentos neurocirúrgicos. Além disso, dependemos de uma boa equipe de anestesiologia, de UTIs, né, principalmente UTI neurológica, para fazer o pós-operatório da maneira mais apropriada possível, porque não adianta nós passarmos várias horas realizando uma cirurgia sem que o paciente receba o atendimento de terapia intensiva que deve ser instituído.
Doutor Aldo, qual seria, ou qual é, melhor perguntando, o nível da estrutura hospitalar aqui do estado de Alagoas no que diz respeito à neurocirurgia? Eu posso dizer que a estrutura hospitalar é muito boa. Nós temos condições de realizar aí todos os procedimentos neurocirúrgicos no nosso estado. Mais recentemente, nós temos discutido muito com os gestores a questão da neurocirurgia eletiva, como uma especialidade de alta complexidade. Então, atualmente estamos iniciando a atividade no Hospital Metropolitano, que é um hospital público, e a gestão não tem hesitado em apoiar, em oferecer, em buscar todas as condições necessárias para a realização das neurocirurgias, né? Assim como de várias outras especialidades de alta complexidade, como é o caso da ortopedia, da cirurgia geral. Então, isso é muito bom, eu acho que é um ganho muito importante para todos nós que fazemos parte aí da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e para a sociedade alagoana de uma forma geral. Como é que o senhor classificaria, em termos comparativos, a estrutura que nós temos aqui em Alagoas, em termos de hospitais, com a estrutura, por exemplo, de São Paulo? Que eu pergunto isso porque, de maneira geral, as pessoas que têm um pouquinho mais de condição, qualquer coisa no caso de saúde, corre logo para São Paulo. Essa observação sua, Flávio, é muito interessante, porque nós convivemos com isso aí há muitos anos, não é? Então, eu e vários outros colegas neurocirurgiões realizamos a residência em outros estados, em Minas Gerais, em São Paulo, Rio de Janeiro. E lá nós recebíamos paciente com a mesma dúvida. Então, tinha paciente que chegava em Belo Horizonte para ser operado, em instituições muito boas, instituições de destaque local, e perguntava: olha, eu preciso viajar para os Estados Unidos ou para a Europa para fazer essa cirurgia? Então, isso é uma dúvida que ocorre no Brasil todo. Todo paciente que chega num determinado local, ele sempre se pergunta se existe um local melhor do que aquele que ele está sendo atendido, que ele está recebendo o atendimento inicial. O que eu posso assegurar para você e para toda a sua audiência é que o neurocirurgião, ele sabe até onde ele pode ir. Ele sabe as condições, as estruturas que ele dispõe na instituição onde ele trabalha, tá? Para que ele possa realizar determinado procedimento com segurança. Se ele percebe que aquela patologia tem um grau de complexidade, envolve um risco maior do que as condições que ele tem para realizar aquele procedimento, né? Ou seja, se ele vê que aquela doença precisa de algo mais do que ele dispõe, né? Sem dúvida alguma, ele mesmo encaminha para que o procedimento seja feito em outra localidade, em outra instituição. Mas, obviamente, que o paciente e seus familiares são livres, né? Para que faça a escolha, para que converse com o médico assistente. E eu sempre digo, olha, a melhor pessoa para informar se você tem condições de ser operado aqui em Maceió ou não, é o seu médico. Ok, muito obrigado ao médico Aldo Calaça, ele que é diretor da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, pela sua participação nesta edição de Conjuntura. Vamos agora ao intervalo, a gente volta daqui a pouquinho conversando com Maurílio Ferraz, que é diretor da Sicredi, a instituição que está completando neste mês 29 anos de atuação. O programa Conjuntura é um oferecimento de Cooperativa Pindorama. Ninguém é forte sozinho.